Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Isabela, eu sou analista de projetos da área de educação básica do Conselho Britânico e você é a mediadora desse encontro. Eu falo com vocês aqui da minha casa, de onde eu tenho trabalhado desde março, né, por causa da pandemia e das recomendações de isolamento social. E, para quem não me vê, eu sou uma mulher branca, tenho olhos e cabelos castanhos, cacheados, estou vestindo uma blusa preta e estou em frente a uma parede branca. Não aparecem na tela comigo, mas estão aqui com a gente toda a equipe de educação básica do British Council. A Beatriz Santana e a Alessandra Moura são as nossas anfitriãs da plataforma e vão compartilhar informações pelo chat durante a nossa conversa. A moderação de perguntas do público é feita pelo Luiz Serral, que é o gerente sênior de educação básica no Conselho Britânico. O Conselho Britânico é a organização internacional para educação e relações culturais do Reino Unido. Nós somos uma organização sem fins lucrativos e atuamos em mais de 100 países desde 1934. Nossos projetos têm como objetivo fortalecer os laços entre o Reino Unido e os países onde estamos presentes, pela construção de relacionamento mutuamente benéfico nas áreas de arte, sociedade, educação e língua inglesa. Começo assim para nos apresentar, especialmente para quem não me vê ou não conhece nossa equipe. E para dizer que o Conselho Britânico desenhou a série de webinars School Talks para as escolas, sempre com o apoio de parceiros especialistas para refletir e debater o contexto da educação básica, desde o ensino de ciências até a reflexão sobre a internacionalização da gestão e liderança escolar. Para a gente saber o que vocês estão achando dos eventos, eu queria pedir para que vocês respondam o formulário de avaliação que vai ser compartilhado no final da nossa conversa. Aproveito para agradecer desde já todas as pessoas que enviaram perguntas nas inscrições e dizer que algumas delas foram incluídas no roteiro e serão respondidas hoje. Vamos compartilhar também no espaço de perguntas e respostas, ou Q&A, que está disponível no canto direito da sua tela, links dos projetos e materiais mencionados no evento. Você também pode utilizar esse espaço para fazer comentários e perguntas durante toda a nossa conversa. Algumas serão respondidas durante a conversa de hoje e outras respondidas e disponibilizadas no nosso site nos próximos dias ou nos próximos webinars. Para testar como o mecanismo funciona, convido vocês a escreverem ali no canto de perguntas e respostas qual cidade, estado ou país você nos assiste agora. Esse é o terceiro webinar da série School Talks, ou Conversa de Escola. E vamos usar esse tempo, com a participação dos nossos convidados, para refletir e explorar os caminhos da diversidade e das práticas transformadoras como motores de um ensino de ciências inovador. O objetivo da reflexão do currículo de ciências é baseado em um novo olhar para o ensino de ciências, com a perspectiva de que cada vez mais o ensino das disciplinas chamadas de STEM, na sigla em inglês, ou ciências, tecnologia, engenharias e matemática, em português, vem se distanciando da abordagem tradicional de transferência de conhecimento do professor ao aluno e sendo desenvolvido como um processo de colaboração, investigação e experimentação, com o aluno como protagonista do processo de aprendizagem. O processo investigativo surge até mesmo antes da Base Nacional Comum Curricular, mas também nela, como elemento central na formação integral dos estudantes. Assim, a escola deve promover situações para que as crianças e jovens desenvolvam a capacidade de observar, perguntar, propor hipóteses, experimentar, desenvolver, divulgar e implementar soluções para resolver os problemas. Para além dessas reflexões trazidas pela BNCC e considerando os desafios inéditos que surgem com a pandemia mundial que a gente vive agora, a importância da discussão do ensino de ciências fica cada vez mais evidente, não só no ambiente escolar, mas em espaços como os museus, iniciativas que buscam aproximar a escola da pesquisa e espaços não formais de educação, contribuindo para a construção de uma educação mais transformadora. Dentro dessa perspectiva, o Conselho Britânico desenvolve projetos com parceiros e especialistas de educação no Brasil, como a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp e o Museu do Amanhã, com representantes presentes nessa conversa de hoje, e com muitos outros parceiros, como o Centro de Referência de Educação Integral e o Prêmio Shell de Educação Científica, que conta também com um vencedor com a gente hoje. Inclusive, as inscrições para o Prêmio Shell de Educação Científica de 2020 estão abertas e o link será compartilhado ali no chat agora com vocês.
Todas essas iniciativas contribuem para ampliar os horizontes do ecossistema escolar brasileiro, combinando o conhecimento local com o internacional, estimulando educadores a inovarem em sua atuação nas escolas. Muitas vezes incluem novas referências técnicas em suas práticas e abrem as janelas da escola para o mundo. Acessem nosso site se tiverem interesse para conhecer a pesquisa sobre a Agenda de Internacionalização de Liderança e Gestão Escolar, realizada colaborativamente com mais de 30 especialistas brasileiros e britânicos, incluindo o Ronaldo Cristofoletti, que é da Unifesp e trabalha no Maré de Ciência com a Tati, que está aqui hoje com a gente. O Desafio Oceano na Educação, que é uma iniciativa do Maré de Ciência, também está com inscrições abertas, mas a Tati vai falar melhor de como ele funciona daqui a pouquinho. Eu vou dar as boas-vindas agora aos nossos convidados e compartilhar um pouquinho com vocês a experiência profissional deles e a atuação na área de ciências. André Oliveira é mestre em Física de Partículas pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e doutorando em Engenharia de Defesa no Instituto Militar de Engenharia, o IME. É professor de ensino médio há 12 anos e docente no curso de graduação de Matemática na FEUC Rio de Janeiro há 6 anos. Foi um dos vencedores do Prêmio Shell de Educação Científica em 2017, com um projeto transdisciplinar e integrador chamado Modelos de Cidades Sustentáveis, na MOB-FOG, e os avanços das tecnologias aeroespaciais. E organiza grandes feiras de ciências nas escolas em que atua. Atualmente, coordena o Show da Física, um espetáculo teatral que utiliza experimentos da física clássica, mas apresentado por jovens, e que extrapolou os muros da escola, e foi ampliado também para tratar de questões como desigualdades sociais, étnicas e de gênero. Ele também trabalha em parceria com outras escolas, oferecendo consultoria sobre o ensino de ciências e projetos transdisciplinares. Por meio da sua atuação como educador, André busca incentivar os alunos a produzir conhecimento e não apenas consumir e reproduzir informações. Isso, como ele mesmo diz, possibilita o desenvolvimento da autonomia do estudante para tomadas de decisão com base em argumentação científica e responsabilidade social. Davi Bonella é o coordenador de pesquisa do Museu do Amanhã, área responsável pela concepção e realização de estudos sobre temas orientados para o futuro e de projetos com foco em ciências para educação básica, ensino superior e pós-graduação. Antes, trabalhou na Fiocruz, Academia Brasileira de Ciências e em outras instituições de educação, ciência e desenvolvimento sustentável. Foi Non-European Fellow da Ettore Majorana Foundation for Scientific Culture, na Itália, e participou de um intercâmbio profissional no Science Museum Group, na Inglaterra, via Newton Fund Institutional Skills. Desde 2019, coordena o Inspira Ciência, um programa de formação de professores de educação básica, realizado pelo Museu do Amanhã e o British Council, com patrocínio da IBM. Acompanha os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável desde o início, tendo feito a cobertura oficial da Cúpula dos Povos na Rio+20 e do Fórum Mundial de Ciência. Tatiana Maso é química de formação, com doutorado em nanotecnologia, linha de pesquisa que desenvolve como docente e pesquisadora no Instituto do Mar da Unifesp, campus Baixada Santista. Desde 2018, compõe a equipe do programa Maré de Ciência, que é um programa de divulgação científica e engajamento que tem como foco as ciências do mar. O principal valor do programa é a valorização do indivíduo como protagonista na produção e disseminação do conhecimento, atuando em 4 vertentes: com a comunidade, com a escola, o Ciência Cidadã e Mulheres na Ciência. Esse último é coordenado por ela. Primeiro, muito obrigado aos 3 pela participação nessa conversa e por aceitarem dividir um pouco com a gente a experiência e a atuação de cada um. Para começar o bate-papo, eu queria pedir para o André contar um pouquinho como foi a experiência do projeto de foguetes, que foi submetido e vencedor, né, no Prêmio Shell de Educação Científica em 2017, e que o levou para a missão de estudos realizada no Reino Unido em 2018. André, como foi a realização do projeto dentro dessa proposta transdisciplinar e integradora que envolve não só diferentes disciplinas, mas diferentes atores dentro e fora de sala de aula? E, depois da missão de estudos ao Reino Unido, o que mudou na sua percepção sobre a implementação e desenvolvimento desse projeto? Olá.
Boa tarde a todos. Obrigado. Quero agradecer ao Conselho Britânico por essa oportunidade de estar aqui nessa mesa maravilhosa com o Davi, com a Tatiana. E a educação, eu comecei, como você falou, há 12 anos trabalhando na educação, no ensino básico, e tentei ser diversos tipos de professor. Tentei ser professor amiguinho, tentei ser professor legal, tentei ser professor que ficava repetindo 500 vezes até achar que todo mundo ia entender. Tentei muitas coisas. E fui vendo aquilo que eram vícios, aquilo que eram coisas que já não davam certo, né? E tentei mudar muitas características do ensino. Por exemplo, aí eu vou resumir aqui. O meu objetivo é o quê? Desmistificar a ciência, tornar André? Acho... desenvolver bem a Voltou. cidadania do estudante. E para aí que acontece? Quando a gente fala de ciência, a gente tem um senso comum com alguns vícios, né? A gente tem a ideia que acaba fazendo com que afaste o estudante. A ideia de um estudo, de que o cientista é uma pessoa, é um homem branco, e com uma ideia um pouco europeia, né? Um pouco europeu, ou seja, uma ideia meio elitista do cientista, e também um pouco maluco, né? Então essas coisas acabam afastando o estudante, não aproximando. E muita gente trabalha, dá aula, vive e alimenta esses mitos. E uma das minhas missões era geralmente ser o oposto disso e mostrar que o cientista pode ser qualquer cidadão como eles, como aquele estudante ali do ensino médio. Então, tornar a educação ativa vai ao encontro desses problemas que você falou aí, da educação tradicional, centrada no professor, com o professor como a grande fonte que irradia o conhecimento. Então, tornar a educação ativa fazendo que o aluno seja o personagem principal no processo de ensino-aprendizagem. Então, esse é um grande objetivo. E o desenvolvimento da sua cidadania, porque desenvolver a cidadania não basta a gente saber ler bem, não basta a gente saber ter um posicionamento político, um partido político, ter uma religião, se preocupar com questões éticas, desenvolver bem a cidadania é também ter um letramento científico, é também conseguir participar das decisões das questões sociais tendo uma base científica, saber opinar, saber se posicionar diante das grandes questões sociais. Então, essa relação da ciência com a sociedade é uma grande preocupação minha. Então, esse projeto, ele surgiu com a proposta de criar uma ação motivadora, que é a construção desses foguetes. Aí uma ideia bem STEAM, né, no estilo STEAM que você falou, e um pouco de ensino maker também. Os alunos têm que desenvolver esse foguete. Então, a gente fica durante 4 semanas, eu apresento o trabalho para eles, apresento o problema, e eles têm que construir o foguete. Mas durante esse período, eles precisam ainda construir. Tem um tema motivador, todo ano a gente pega um tema relacionado aos temas da Unesco para aquele ano. A gente já trabalhou com o Dia da África, a gente já trabalhou com a cidade sustentável, turismo sustentável. Então, esse tema é que vai nortear o desenho, né? O que eles vão ornamentar ali naqueles foguetes. Então, eles têm que pesquisar sobre aquele tema e depois de pesquisar, escolher uma imagem que vai colocar no foguete. Essa imagem vai ser o que vai fazer que ele pinte o seu foguete e explique qual é a proposta daquele desenho ali. E durante esse período, então, ele vai ter oficinas com o professor de artes. No final, ele tem que entregar um texto de divulgação científica. É como se ele estivesse fazendo uma divulgação do próprio trabalho que ele desenvolveu. Tem que desenvolver um relatório também. Ele também tem aulas de química com os professores de químicas. E a gente pega para dar um contexto histórico para isso. Pô, a gente vai lançar foguete, mas o que é o foguete? Para que serve o foguete? Por que o foguete se desenvolveu tanto diante de outras tecnologias? Por que a gente vai tão longe para fora da Terra
e dentro da Terra mesmo a gente conhece pouco. Então eu vou lá nas pesquisas, lá no início da Guerra Fria. Então a gente pega aí uma discussão histórica e geográfica, porque a partir da Guerra Fria a gente teve uma corrida armamentista, e essa corrida armamentista acabou culminando numa corrida espacial. Então a gente discute como isso começou, discute a corrida do homem, do ser humano para chegar na Lua, e a partir daí todo o desenvolvimento que teve, todo o aumento de grana que passou a ter no investimento nesse campo. Então a gente faz uma discussão ali. Depois de ter discutido isso, a gente passa para um debate teórico com o professor de filosofia e de sociologia sobre as questões éticas, né? Sobre esse avultante investimento na área de tecnologias aeroespaciais, por que tanto investimento nessa área e outras áreas a gente não tem tanta grana? É válido? O que a gente ganhou com isso? O que a sociedade ganhou com isso? Aí a gente discute a ética na ciência, né? A ciência não é neutra, como que surgiu, como esses investimentos chegaram nesse caminho. Então, esse trabalho, os alunos passam essas 4 semanas fazendo esses textos, preparando esse material, fazendo testes dos foguetes, eles pesquisam, eles procuram outros professores para tirar dúvida, eles vêm me perguntar, professor, mas como que eu faço? Qual é a proporção? Eu falo, você vai descobrir com a sua própria experiência, eu não tenho receita pronta, eu só quero que você lance o foguete, eu vou medir o alcance. Então você tem que fazer experimentos e ver qual é a melhor proporção. Esses foguetes, no final, na culminância, a gente participa da Mostra Brasileira de Foguetes, que é a MobFog, que é uma competição nacional. Então, no final, a gente tem uma pontuação que é dada pela estética do foguete, com o professor de artes, pelo texto de divulgação científica, pelo relatório e pelo desenvolvimento. Todos desenvolvem muito bem, a gente tem choro, lágrima, e ninguém deixa de participar. E o alcance do foguete, ele só conta para a nota que a gente manda para a MobFog. A nossa nota é baseada nos nossos próprios critérios de avaliação. Esse é mais ou menos um resumo do trabalho. Está aí algumas figuras, crianças ensaiando, e essa figura superior direita aí é o dia do lançamento, a culminância lá na área externa à escola. Muito legal, André. Eu sempre fico muito feliz de ouvir você falando desse projeto. Eu acho que ele tem uma potência muito grande. Eu acho que projetos como esse sinalizam um pouco essa transformação no papel do professor, né? Que deixa de ser só esse transmissor de informação para atuar como mediador de um processo, né? Garantindo espaço para a construção de conhecimento, para reflexão coletiva, diversidade de perspectiva e aprendizagem com sentido no contexto. Davi, pensando um pouco nessa perspectiva da construção de conhecimento de forma colaborativa, né? Me conta um pouco sobre a atuação do museu. Acho que é justo dizer que o museu é um museu diferente, né? É um museu interativo, é um museu que pensa no impacto, que pensa no amanhã, né? Perdão o trocadilho, mas de que forma espaços como o Museu do Amanhã contribuem e apoiam na construção de práticas transformadoras, né? E como foi a concepção, conta um pouquinho para a gente, e a implementação do Inspira Ciência, que é uma parceria entre o Museu do Amanhã e o Conselho Britânico, que é inspirado em experiências britânicas e que mescla conteúdos de repertório conceitual com repertórios práticos para fazer formação de professores. Bom, boa tarde, primeiro de tudo, né? Boa tarde, Isabela. Dizer que é uma alegria enorme estar aqui com o professor André e a professora Tatiana, que são pessoas que no Museu do Amanhã nós admiramos muito pelos trabalhos que realizam na transformação da educação básica brasileira, né? E também dizer que é uma alegria estar aqui com professores e pessoas de tantos estados do Brasil, como já apareceu aqui no chat que nós estamos usando, né? Boa tarde a todos. O Museu do Amanhã, ele é um museu de ciências que aborda as oportunidades e os desafios que a humanidade terá de enfrentar nas próximas décadas, nas perspectivas da sustentabilidade e da convivência. Dito de outra forma, o museu estimula a reflexão sobre 2 perguntas fundamentais para o futuro, que é como queremos viver uns com os outros e como queremos viver com o planeta, né? Nesse sentido, nós acreditamos que seria fundamental promover uma série de ações para a educação científica e também para uma educação que considere o futuro no seu desenvolvimento, né?
Uma delas é o Inspira Ciência, que, como você, né, bem disse, é um programa de formação de professores da educação básica, que o Museu e o Conselho Britânico realizam em parceria, tanto na concepção quanto, né, na implementação, tendo o patrocínio da IBM, né, nesse processo. O Inspira Ciência, ele parte do reconhecimento da importância do professor e da professora da educação básica para o desenvolvimento de toda a vida do país, né? Como o André bem mencionou, a educação básica ela tem efeitos no ensino superior, ela tem efeitos na pós-graduação, ela tem efeitos no mercado de trabalho, ela tem efeitos também numa vivência mais plena e ampla da cidadania, né? E a gente ainda tem que considerar que a educação básica, a educação como um todo, é um dos pilares do desenvolvimento humano. Então, quer dizer, podemos dizer que a educação é um dos pilares do amanhã também, né? Esse amanhã que nós queremos com sustentabilidade e com convivência. E muito chamou a nossa atenção o fato de que ainda hoje, apesar dessa importância do professor da educação básica, existem oportunidades insuficientes para os professores se atualizarem, seja do ponto de vista do conteúdo, seja do ponto de vista de novas abordagens. E com um período de transformações tão aceleradas sobre as quais nós estamos falando, e aí tanto quanto o avanço da ciência, tanto pela nova dinâmica da BNCC, e ainda mais agora, como você mencionou, a partir desse momento disruptivo que nós estamos vivendo com a pandemia do novo coronavírus, é fundamental que existam espaços, que existam oportunidades para esses professores refletirem a respeito das suas práticas, trocarem experiências e se atualizarem, né? Nesse sentido, o Inspira Ciência ele é fundamentado em 3 grandes linhas de ação, né? A primeira delas é oferecer encontros com especialistas de diversos campos do conhecimento, dentro de 3 eixos temáticos, que são Universo e Sistema Solar, Terra e Biosfera, Humanidade e Cultura, né? Nós oferecemos também oficinas nas quais, com profissionais de museus e com especialistas em divulgação científica e também com professores das escolas, né? Com foco nos diferentes componentes para um ensino por investigação, seja a abordagem do ensino por investigação em si, seja a construção de instrumentos científicos que façam da educação básica um lugar de produção de conhecimento, bem na lógica que André já havia tão bem mencionado antes, né? E, por fim, nós estimulamos também a produção de planos de aula em grupo e interdisciplinares, nos quais os professores podem aplicar e compartilhar o conhecimento aprendido a partir de temas do interesse deles para desenvolver junto com os estudantes. Eu trouxe algumas fotos apenas para ilustrar um pouco das atividades que nós realizamos. Esse aí é o Felipe Oliveira, de boné, do Conector Ciência, que constrói microscópios de baixo custo, que são basicamente feitos a partir de parafusos, papelão, lentes de DVD que já não funcionam mais e telefone celular. Enquanto já nessa segunda foto, esses aí são 3 excelentes professores do Inspira Ciência, Ian, Cícero e Nadjara, eles estão fazendo uma oficina de modelo em escala do sistema solar, considerando a bola de futebol ou de basquete como o Sol e um grão de pimenta como o planeta Terra. Então, outra vez aí, é uma abordagem criativa, cientificamente fundamentada pela noção de escala do sistema solar, no entanto de baixo custo, porque nós consideramos a importância desse elemento do valor na condução, na realidade das escolas brasileiras. Essa, por outra vez, já é uma saída de barco pela Baía de Guanabara, na qual os professores são estimulados a pensar no uso do entorno das escolas como parte do processo de investigação, como parte do processo de ensino. E essa é uma foto de uma visita à exposição principal, né? É a professora Beatriz. Os professores visitam a exposição e buscam estimular conexões entre os temas abordados nas diferentes áreas da exposição e nos planos de aula que eles constroem em grupo. E, por fim,
Essa é a professora Gisele, e ela, no final da formação, todos os professores, além desse sorriso que a gente gosta tanto de ver, fica com saudade quando não tem Inspiraciência, eles são certificados com um curso de curta duração, com 40 horas de formação, o que é muito importante no desenvolvimento das carreiras de todos os professores, né? Muito legal, Davi. Muito legal ouvir você falando do Inspiraciência também, que é um projeto tão querido e que a gente tem tanto orgulho no Conselho Britânico. Continuando nesse tema, Tati, pensando um pouquinho de como a pesquisa e o ensino superior também tem caminhado para uma maior aproximação, né, com as outras esferas de aprendizagem, como a relação com a comunidade, com a educação básica, diretores de escola, professores e etc. O Maré de Ciência surgiu da perspectiva da ciência cidadã, né? Do uso social da ciência e desse questionamento sobre o que pode ser feito com o que é produzido no campo de pesquisa, certo? Como foi a concepção do projeto e como ele incentiva e apoia práticas transformadoras no ensino e aprendizagem de ciências até hoje, né? Como ele atua para diminuir a distância existente entre a ciência produzida e a sociedade? E como a diversidade foi incorporada como perspectiva essencial desse trabalho? Bom, boa tarde a todas e todos. Quero começar agradecendo mais uma vez a Isa, ao British Council por esse convite. É um grande incentivador e parceiro de nossas ações, e dizer que é uma honra dividir esse espaço com uma discussão tão importante, tão necessária com o Davi e com o Luiz, que são pessoas inspiradoras com projetos inspiradores. Então, de fato, é uma honra, muito obrigada. Quero agradecer também a todas e todos os presentes, e como a Isa, eu também vou me apresentar, né, eu sou a Tati, para quem não me ouve, eu sou branca, ruiva, de cabelos compridos, estou portando uma blusa listrada, preta e branca, estou na minha casa também desde o início da pandemia, e aqui na minha salinha, na frente de uma porta, com 2 janelas e um quadro, ok? Então, eu vou começar a falar desse projeto, que é, na verdade, um programa, que é o Programa Maré de Ciência. Ele é um programa que está vinculado ao Instituto do Mar, da Universidade Federal de São Paulo. A nossa equipe é constituída de professores e pesquisadores de diferentes áreas. Eu sou química, tem biólogo, tem físico, né? E nossos estudantes da pós-graduação e da graduação também fazem parte da nossa equipe. E ele nasceu de um anseio que é comum a nós, que é transformar para melhor a nossa sociedade, mas tendo a ciência como base para essa transformação. Então, sim, Isa, é fundamental que o conhecimento que é gerado na pesquisa, que essa ciência que é gerada pela pesquisa, ela chegue à sociedade, mas para além disso, que ela seja construída em conjunto com os diferentes setores da sociedade, né? Então, a gente faz isso, a gente constrói o conhecimento de forma conjunta e colaborativa com os diferentes setores da sociedade, para que, assim, o ensino e a pesquisa tenham, de fato, como tema a sociedade sua transformação, originando-se nela e retornando-se para ela, né? Então, no nosso programa, a gente trabalha com o ensino, a pesquisa e a extensão universitária de forma integrada e indissociável, com foco, como você já disse, nas ciências do mar, né? Então, a gente trabalha as ciências alinhadas ao mar, alinhados à à Agenda 2030 e à década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Então, nas nossas ações e projetos, a gente busca promover a cultura oceânica para o desenvolvimento sustentável. Mas o que é essa cultura oceânica? A cultura oceânica é um programa da Unesco para a década do oceano, que nada mais é do que entender que o oceano influencia a nossa vida e as nossas ações influenciam no oceano à luz da ciência, ou seja, construir com todos a ciência que precisamos para esse oceano sustentável que queremos. E aí, para promover a cultura oceânica, nós atuamos com a construção do saber de forma ativa, colaborativa, entre a academia e diferentes setores da sociedade, que a gente entende que através da iniciação à ciência, a gente vai, de fato, por meio também, utilizando metodologias ativas e integradoras, estimular a formação de cidadãos mais críticos e aptos a desenvolver ações em prol do desenvolvimento sustentável. E um dos nossos principais valores, como você já disse, Isa, é que cada participante seja protagonista na produção, no processo, né, de construção. E aí, para tal, a gente utiliza, né, ferramentas, estratégias como a ciência cidadã e o letramento científico em 4 projetos principais. O Ciência Cidadã, o com a comunidade, o Mulheres na Ciência e o mais recente com a escola.
né? O Ciência Cidadã, que está ilustrado aqui na nossa tela, é a ciência construída com cidadãos em parceria com pesquisadores. Então, as pessoas da comunidade compartilham o seu conhecimento, né, e os pesquisadores compartilham deles. E aí se cria uma relação com a comunidade e a academia, né, numa via de mão dupla, onde todo mundo ganha. Né? A gente, pesquisador, ganha novos olhares, novos saberes e novos desafios vindo da sociedade, e a sociedade também adquire conhecimento que é desenvolvido dentro da universidade. E aí a gente tem uma maré com a comunidade, né, que é uma construção da ciência com pessoas de um bairro, de uma localidade. Tá? Esse projeto ele foi aprovado no edital do programa Active Cities do British Council. Ele é realizado em parceria com o Instituto Arte no DIC, que é situado no bairro da Vila Gilda, em Santos, que está ilustrado nessa imagem. Nesse bairro vivem cerca de 20 mil pessoas e abriga a maior favela de palafitas do Brasil. Então, nessa comunidade, vive aí uma geração de pessoas em alta vulnerabilidade socioambiental. E a gente está, desde 2018, atuando ali com o letramento científico com crianças e jovens, né? Nesse instituto, crianças são atendidas, cerca de 300 crianças são atendidas no contraturno escolar, com diversas atividades de arte, cultura e educação. E ali a gente usa como um material norteador o kit pedagógico do Cultura Oceânica, também nos inspiramos no material do Inspira Ciência para as nossas práticas, né? E aí, como a gente pode ver aqui como exemplo de uma ação, a gente desenvolveu a questão dos 3 R's, né, da questão do lixo, né, no ambiente. E aí a gente sempre valoriza o conhecimento prévio que eles têm, depois a gente faz uma construção conjunta, onde nós socializamos o conhecimento que está na academia, aí eles trocam entre os pares e multiplicam o conhecimento. Nessa ação, eles foram a uma ação desenvolvida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Santos, que aconteceu na orla da Praia de Santos, comunicar à sociedade sobre a importância de combater o lixo no mar. Então, eles, de fato, verdadeiros multiplicadores desse conhecimento e, consequentemente, podem transformar a sua própria realidade no ambiente no qual eles estão inseridos. E de que forma isso impacta na vida deles, né? A gente pode ouvir, ler pela voz deles. A gente tem aqui 3 relatos, né? Que é o do Cauê, do Breno e da Gabriela, participantes, né, do nosso projeto. O jornal A Tribuna foi fazer uma reportagem com eles que conversaram com a jornalista, nós não ouvimos, e quando nos abrimos o jornal, nos deparamos com esses relatos que nos mostram que a gente está fazendo a coisa certa, né? Então, o Cauê, com o conhecimento dele, ele quer salvar o mundo da poluição, né? O Breno, ele ensina o que ele aprende em casa, e a Gabriela passa a ter o sonho de entrar na universidade. E aí eu finalizo a minha fala falando sobre a diversidade. Tão importante quanto, né, difundir novas práticas da ciência é também difundir a diversidade na ciência, e mais especificamente, né, na questão de gênero e também na questão racial. E aí a gente se inspirou, em 2019, criou o projeto Mulheres na Ciência, onde a gente, com diferentes ações para diferentes públicos, busca inspirar que meninas entrem na carreira científica e a permanência daquelas que já estão, principalmente nas áreas de STEM, como a Isa já falou, que são estratégicas para o desenvolvimento sustentável, mas infelizmente tem uma subrepresentação de mulheres. Um pouco dessa história vocês podem ver na revista Mulheres na Ciência, onde a gente teve a honra de conceder uma entrevista. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada a você, Tati, não só por compartilhar com a gente agora, né, mas pela participação de vocês na revista Mulheres na Ciência, que também é uma parceria de British Council com o Museu do Amanhã. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente. Pensando nessa atuação, né, nas escolas, e acho que cada vez mais a gente caminha para essa perspectiva de diversidade, não só de pontos de vista, mas de práticas de ensino, e que apostem na relação entre as diferentes disciplinas, na relação entre diferentes conteúdos, em diferentes formatos. É claro que quando a gente está falando da abordagem STEM, né, uma das principais características é a multiplicidade de caminhos para encontrar solução a desafios reais. O que me lembra outro projeto do André, e acho que é legal a gente comentar também que o André participou lá no comecinho do Inspira Ciência, quando o Inspira Ciência estava sendo construído. O André também foi nosso parceiro e parceiro do museu para construir o projeto e etc. Então, André, eu queria que você contasse agora um pouquinho sobre o Show da Física, que é um espetáculo teatral interativo apresentado pelos alunos e que utiliza experimentos da física clássica de forma dinâmica.
quais são as principais condições, na sua opinião, que o professor deve observar no trabalho com os estudantes para garantir essa diversidade nos modos de pensar e de buscar respostas a um problema prático? Como que projetos como o Show da Física abordam as habilidades cruciais no ensino de ciências e que estão presentes na BNCC, por exemplo, mas de forma não tradicional? André, acho que você está no mudo. Opa, para ajudar quem está só ouvindo a gente, eu sou um homem negro, eu tenho cabelo preto, crespo, olhos castanhos, meu cabelo deve ter tá baixo, deve ter 1 centímetro, tem uma barbinha aqui rasa. Estou aqui com uma parede pêssego no fundo e alguns livros, a foto do meu filho Pedro e um foguetinho ali, que é fruto desse trabalho. Tem alguns trabalhos que eu desenvolvo na escola que seguem essa orientação, mais ou menos esse caminho que a gente vem falando aqui, né? O trabalho do Show de Física, ele foi originado na USP, um trabalho desenvolvido por um professor da USP que fez com os professores da graduação. Eles pegavam os próprios experimentos que tinham lá e tentaram fazer uma forma mais animada de mostrar a ciência. A abordagem que a gente tomou na escola era também essa ideia de aproximar o estudante do trabalho do cientista, né? Ele ia construir e mexer em experimentos científicos que poderiam explicar muitas coisas da vida prática dele e pensar em outras concepções mais complexas. Então, a ideia é aproximar do trabalho do cientista, mostrar às pessoas que fazem cientista, mais uma vez, tentar desmistificar isso, que você tem que ser genial para ser um cientista. Eu tinha estudantes que me falavam assim, professor, estou gostando do trabalho, mas eu não quero ser físico, eu não quero ser matemático. Não precisa, você vai desenvolver algumas habilidades legais aqui que vão te ajudar em qualquer profissão que você for desenvolver no futuro. Então, nesse trabalho a gente busca essa interação. Eu queria pegar uma ponte com o que você falou lá atrás, para falar um pouco das transformações que a gente sofre, que a gente passa nessa vida, né? Quando eu comecei a dar aula, eu tinha uma frase que eu dizia, o professor é um transformador. Eu achava que o professor era transformador. Depois eu fui ver que, na verdade, não dá para a gente tomar para a gente esse papel de mudar a educação, de mudar o mundo. A gente tem que focar realmente no aluno, aí que a gente passa a ter uma visão mais ativa. O aluno que tem que ser o transformador. E aí eu comecei a conceber a ideia de que o professor é um oportunizador, até com a experiência que tive lá na visita a Londres, né, que lá a gente conheceu o sistema de ensino britânico com o vencimento do Prêmio Shell. Foi uma visita enriquecedora. Ali eu consegui ver que muita coisa que eu fazia dava para profissionalizar, muita gente já fazia, eu poderia dialogar com esses trabalhos, foi muito enriquecedor. Então, quando eu passei para essa fase de professor que oportunizaria a construção do conhecimento do aluno, então eu não aceitava muito essa palavra que você utilizou lá atrás, professor é um mediador. O professor só media, o professor só medeia, né? O professor só fica ali entre o conhecimento científico e o aluno. Não, o professor é muito mais do que isso. O professor tem muitas funções que o professor desempenha. Mas hoje eu vejo que essa é uma função também importante. O professor como mediador. Inclusive, há pouco tempo, que está relacionado a esse trabalho, há pouco tempo eu comecei a ver como a gente, como professor, a gente desenvolve o papel de mediador cultural. Se pensar ali como uma exposição museal, que você tem um espaço e chegam ali os visitantes. Esses visitantes vão interagir com aquelas peças, vão interagir com aquele espaço. Como vai ser essa interação? O museu tem essas discussões, e eu resolvi pegar essas discussões para também ajudar a transformar o meu saber pedagógico, porque como que vai se dar essa relação? Vai ser uma ideia de simplesmente o museu passar, uma ideia de transmissão de conhecimento também, de instrução, a gente sabe o que é importante, eu vou passar para os visitantes. Ou vai ser uma ideia de tentar
fazer com que aqueles visitantes interajam de uma forma que eles possam fazer conexão com o seu contexto e, a partir dali, construir conhecimento. Então, a partir de então, comecei a ver, e estou trabalhando nisso, na questão dessa mediação cultural que a gente desenvolve em muitos momentos. Esse trabalho show de física, os alunos desenvolveram diversos experimentos e eles fazem uma apresentação teatral interativa. Então, a gente faz essa mediação, a gente bota os experimentos lá no palco e toda ação do teatro é interativa. A gente pega as pessoas da plateia, coloca eles para fazer a experiência, faz algumas brincadeiras, sempre os alunos, eu só fico como na direção lá embaixo, sempre os alunos atuando, e aí eles colocam a plateia para mexer, para brincar com esses experimentos, e no final dão a explicação do modelo físico que a gente tem, né? A gente explica também que a gente fala também que o conhecimento que eles tinham para explicar aquilo também é válido, mas a gente tem um modelo que é muito utilizado, então a gente explica esse modelo. Então, esse show de física é um trabalho que eu venho tentando desenvolver mais e fazer essa mediação aí entre o saber científico, entre os modelos científicos, os experimentos científicos e esse público que quer interagir com esses experimentos e pode construir muito conhecimento a partir do seu próprio contexto. Com certeza, com certeza. Eu sei que eu sou suspeita para falar, que eu sou da área de educação, mas eu já disse isso para você, eu ouço você falando dos projetos, me dá vontade de voltar para a escola. Então, eu sei que eu sou suspeita, como eu disse, mas muito, muito legal ouvir você contando de quais foram as decisões, né, e como que você desenvolve esse projeto. Eu vou voltar para o Davi agora, porque eu queria voltar um pouquinho no que a Tati falou na primeira fala dela sobre diversidade, porque eu sei que o museu tem um olhar muito cuidadoso para isso, né, Davi? Pensando nos projetos, nos conteúdos que são produzidos e etc. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa perspectiva para a aprendizagem de ciências, especificamente, né? E como que o museu aborda a perspectiva da diversidade, como na atuação dos programas, como eu mencionei, o Mulheres na Ciência, que é mais focado em pesquisa, ou em produção de material, como é o material didático para as meninas na escola. Obrigado, Isa. Excelente pergunta. E você tem toda a razão ao utilizar, né, a fala da professora Tatiana nesse processo, porque eu acho que ela traz uma visão que é muito importante e da qual o museu compartilha. É que envolver a sociedade nos processos da ciência, por meio da inclusão e da acessibilidade, não é só corrigir déficit, né? Não é só, também dar potência à ciência, na medida em que ter mais mulheres na ciência melhora a ciência, ter mais pessoas negras na ciência melhora a ciência, quer dizer, tem um lado da inclusão que é, de fato, oferecer espaços que ainda não são ocupados e protagonizados por algumas recortes sociais, mas tem o ganho para a ciência dentro desse processo, né? Quer dizer, é sempre importante ressaltar essa outra perspectiva, assim como a professora trouxe para a gente, né? O museu, como eu disse, né, ele tem um dos pilares a convivência. E aí, nesse sentido, temos uma série de iniciativas e programas com foco na inclusão e na acessibilidade. Só para te dar alguns exemplos antes de falar do Mulheres na Ciência, nós temos... na área de educação, nós temos visitas acessíveis, né, na qual nós oferecemos para pessoas com diferentes níveis cognitivos, né, a oportunidade de fazer visitas à exposição principal do museu, um trabalho lindo da nossa área de educação. Nós temos uma área de relações comunitárias dedicadas a construir uma relação com os vizinhos do museu, que são, na verdade, moradores de algumas das comunidades mais antigas do Rio de Janeiro, como o Morro da Providência. E essas pessoas se tornam vizinhos do museu e podem acessar o museu gratuitamente as suas atividades. De um ponto de vista de inclusão, falando de acessibilidade, né? No caso específico da ciência, nós temos um dos exemplos é o Mulheres na Ciência e na Inovação, que também é fruto de uma parceria entre nós e o Conselho Britânico, né, com o objetivo de oferecer oportunidades de treinamento para pesquisadoras do ensino superior e da pós-graduação que desejam inovar e empreender.
né, a partir da ciência e da tecnologia. Nós oferecemos um ciclo de 1 semana de formação no museu e em instituições parceiras, com foco no modelo de negócios, né? Quer dizer, enquanto existe toda uma inteligência na universidade sobre o conhecimento científico, nós complementamos isso com o olhar do negócio para que elas possam ter mais ferramentas para empreender e, nesse sentido, dialogar com o mercado de trabalho. Mas um dos resultados principais do Mulheres na Ciência e Inovação, na verdade, volta ao professor da educação básica, a professora da educação básica, é a publicação a qual você mencionou, o Meninas na Escola, Mulheres na Ciência, que foi realizado a partir de um fato que se identifica em diversas pesquisas sobre gênero na ciência, que os desafios sentidos ou vividos pelas mulheres na universidade, na pós-graduação, na verdade, eles já começam com as meninas e adolescentes nas escolas, né? Desde a falta de exemplos, não porque não existam exemplos fartos para apresentar sobre mulher, grandes cientistas, mas por uma certa lógica, até que o André mencionava, de estereotipar a ciência ao homem branco europeu, né? Quer dizer, nós incorporamos isso por muito tempo, e um dos fatos que essa pesquisa traz é essa questão da diversidade, da representatividade das mulheres, para isso ser levado para a sala de aula. Um outro elemento importante que essa publicação traz são ferramentas para que o professor possa refletir a respeito das suas práticas, a respeito das práticas vigentes na comunidade escolar da qual ele faz parte e também na sociedade como um pouco, para que, né, ele tenha elementos para refletir sobre como que pouco a pouco os estereótipos de gênero vão sendo formados e gerando comportamentos pré-definidos para as trajetórias das meninas e dos meninos, né? Então a gente consegue identificar para poder desconstruir esse tipo de estereótipo. E, por fim, sempre valorizando o professor e a professora de educação básica como protagonistas, como produtores de conhecimento e não como apenas transferindo conhecimento, nós temos também exemplos de planos de aula e sequências didáticas que os professores podem usar para se inspirar e também desenvolver as suas próprias práticas a partir delas, né? Então, essa é uma publicação que o Museu e o Conselho Britânico lançaram há pouco tempo, há um mês atrás, e que seria ótimo se o webinar pudesse ser uma oportunidade também de compartilhar esse material com todos que estão nos assistindo. Com certeza, Davi. A gente vai colocar o link para o material ali no espaço de perguntas e respostas. Excelente. Como sempre, a mesma coisa que eu disse antes, muito orgulho de a gente poder construir esses materiais e projetos juntos, né? Principalmente considerando essa perspectiva do professor também como um pesquisador, né? Isso. Uma pessoa que produz conhecimento, né? Então, indo para o ensino superior, de novo, para pesquisa, e falando dessa relação entre pesquisa e educação básica, eu vou voltar para você, Tati. Eu sei que o Maré de Ciência não começou como um projeto que focava na educação básica especificamente, né? Mas agora conta com iniciativas específicas para as escolas, como o desafio Oceano na Educação, que você vai falar, que está com as inscrições abertas, inclusive. Então, Tati, eu queria ouvir de você um pouquinho o que fez vocês investirem na esfera da educação básica agora, e como o desafio está estreitando os laços e criando espaços para educadores dividirem essas experiências. Como que a gente pode promover o pensamento científico para que as crianças também envolvam as famílias, né? De certa forma, a sociedade, a comunidade que elas estão inseridas. E quais são os desafios no desenvolvimento dessas ações e as principais possibilidades que vocês identificaram até agora? Bom, Isa, obrigada mais uma vez. Agora vou falar do nosso projeto mais recente, que é o Maré de Ciência com a escola, né, construindo ações junto da educação básica. Então, nesse projeto, a gente busca, por meio de parcerias, né, com a comunidade escolar, gestores, professores e alunos, desenvolver projetos que fortaleçam o conhecimento científico e o que é tão recente e necessário agora, as competências essenciais para a BNCC, né.
E aí, no meio dessa pandemia, a gente lança o desafio Oceano na Educação. A gente não é doido, tá? Ele é um desafio que a gente resolveu lançar agora, como uma iniciativa que tem por objetivo levar agora o espaço formal, né, de educação, a educação básica, a cultura oceânica, que eu falei um pouquinho agora atrás. É uma ação que é uma iniciativa do Programa Maré de Ciência, mas que conta com vários parceiros, como vocês podem ver aí, a começar a Unesco, o British Council, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, o Projeto Escola Azul de Portugal, FAPESP, CNPq, dentre outros não menos importantes, é claro. Então, por que disso, né? O oceano, apesar dele ser tão presente em nossas vidas, ele é pouco ensinado nas escolas. Isso não é só aqui no Brasil, é uma realidade internacional. Então, por conta disso, uma das metas para a década do oceano é que todos os países passem a criar uma geração oceano, ou seja, uma geração de pessoas que têm essa cultura oceânica, que conheçam mais sobre o oceano, como ele influencia em nossas vidas, como as nossas ações influenciam sobre o oceano, e, consequentemente, essa geração, a partir do momento que passa a conhecer mais sobre o oceano, vem a cuidar mais dele, para esse futuro oceano que nós queremos, um oceano sustentável, né? E por conta disso, né, é uma demanda que ela está associada à Unesco e à ONU, né, mas também é uma oportunidade para as escolas, né, aprofundarem, inserirem, na verdade, o ensino sobre o oceano e impulsionar desenvolvimentos e competências essenciais da BNCC, uma vez que o oceano é um grande integrador de conhecimento. Você falar sobre o oceano, você fala de todas as áreas do conhecimento. Então, você pode trabalhar esse tema de forma transdisciplinar, interdisciplinar, né? Então, no princípio, essa ação ela se desenvolveria, como já acontece em Portugal. Em Portugal tem um projeto chamado Projeto Escola Azul, né, nosso parceiro aqui nessa ação, onde lá as escolas que já tratam do tema oceano no currículo, elas recebem um selo Escola Azul. E nós estamos trabalhando agora para produzir essa versão brasileira. Aí veio, né, a pandemia, veio o Covid-19 para impor, né, esses desafios que foi aí conviver com essas transformações do ensino presencial remoto. E aí a gente conversou, falou, e aí, vamos desistir, vamos esperar isso passar? Não, vamos fazer desse desafio uma oportunidade, né? Acho que é isso que é o mais importante, fazer dos desafios uma oportunidade. Então, é um desafio para todos nós, mas também é uma oportunidade que a gente pode ter de trocar experiências. Então, de valorizar o que já tem sido feito, conhecer o que tem sido feito nas escolas, dentro de suas realidades, e também construir colaborativamente novas iniciativas, né? Ou seja, criar essa rede de colaboração. Então, o Oceano na Educação se tornou um convite para as escolas de todo o país, seja aquelas que estão na região costeira, no interior dos estados, né, de norte a sul, de leste a oeste, para que juntos nós possamos promover essa cultura oceânica no ambiente escolar, né, ou seja, promover a formação dessa geração oceano. Então, para as escolas que se inscreverem, elas têm como desafio desenvolver um projeto com o tema oceano até novembro, onde a gente encerra o nosso desafio com o nosso primeiro fórum brasileiro dos jovens embaixadores do oceano, onde a gente vai poder compartilhar todas essas ações que foram desenvolvidas e aí difundir essas boas práticas, né? Então, junto aí desse desafio, justamente por conta desse desafio imposto, né, com a pandemia, a gente não tem um processo rígido, tá? A gente não tem grandes regras, a gente está disposto a construir junto, é uma co-construção, né? Nós, Maré de Ciência, parceiros com as escolas e todos os envolvidos. Como estamos no momento? No momento a gente já tem temos 50 escolas inscritas, destas 25% é mais escola pública, a gente também tem 5 espaços não formais de ensino, então são 25 escolas públicas, 19 privadas, a gente tem ensino infantil, fundamental 1 e 2, médio, e o EJA também já, junto conosco, de Belém a Porto Alegre, São Paulo, Minas Gerais, inclusive quero agradecer que tem muitos desses professores aqui conosco hoje, aqui no webinar, né, ouvindo a gente, né, nesse momento. E aí, qual que é a nossa contrapartida, né? O Maré, com os parceiros, a gente está fazendo com essa colaboração e co-construção. A gente está aqui para dar o suporte. E de que maneira que a gente está aqui para dar o suporte? Nós criamos um repositório de materiais no nosso site, no site do Maré de Ciência. A gente está promovendo webinários
com parceiros, ou participando, como é o caso aqui hoje, né, realizando reuniões online com os professores para que eles troquem experiência entre eles. A gente também está agora, no momento, construindo uma ideia de promover essas reuniões entre escolas do Brasil e de outros países, a começar Portugal e os de língua portuguesa que estão se envolvendo, né? Estamos disponíveis para mentoria, acompanhamento desses projetos, enfim, a gente está aqui para dar todo o suporte. Então, em resumo, a gente entende que, apesar de todos esses desafios, a partir dessa ação vai ser possível obter dados, né, para a gente poder planejar a inserção da cultura oceânica no ensino formal brasileiro, a partir dessa ação que é construída em conjunto, academia, gestores, professores e alunos, né, e aí, com isso, impulsionar conquistas para o desenvolvimento das competências da BNCC. E aí, às vésperas de começar a década do oceano, que ela começa oficialmente o ano que vem, a gente já está um passo à frente, e a gente vai poder, quem sabe, mostrar ao mundo a nossa força, que apesar desse desafio, juntos, a gente conseguiu construir e iniciar a inserção do tema oceano no nosso ensino formal brasileiro. E todos juntos. Muito legal, Tati. Muito obrigada por compartilhar com a gente os detalhes do desafio e etc. E você falou agora da pandemia, né? Desse contexto inédito para a gente. E a gente não podia deixar de falar disso. Não tem jeito, né? A gente está muito inserido nisso agora, a gente está vivendo tudo isso. Então, eu queria pedir para vocês três comentarem um pouquinho sobre isso, né? De que forma os desafios e as possibilidades de contextos como esse que a gente está vivendo e no mundo pós-pandemia, né, afetam o desenvolvimento de práticas inovadoras no ensino de ciências, tanto dentro como fora de sala de aula. E como esse contexto trouxe luz para a importância da discussão de ciência, não só nas escolas, mas na sociedade em geral. André, a gente vai começar com você, depois o Davi, depois a Tati. Sim, esse momento de pandemia, a gente vive essa restrição toda, é um momento realmente muito desafiador. Em alguns aspectos, ele traz algumas luzes, porque acaba que a gente tem que preparar alguns materiais que podem ser utilizados depois. Por exemplo, eu desenvolvo uma atividade que é toda para discutir a questão da matriz energética no Brasil. É um trabalho também que eu faço com eles, que também dura um mês. Aí eles constroem uma proposta, discutem. E no meio, a ideia é discutir os conteúdos no meio, porque essa é a ideia, até seguindo a linha da BNCC, a gente cria uma questão que deva ser discutida, uma questão que envolve eles e que envolve a sociedade, e ali dentro a gente vai vendo quais os conteúdos que eles precisam entender. Aí eles entendem que eles precisam saber o que é energia, como que se transforma energia, o que é conservação de energia, potência. Acaba que alguns acaba não dando conta de dar material suficiente para eles para alguns conteúdos que são importantes, porque a atividade envolve muita dinâmica, muita ação deles. E com essa pandemia, essa ideia de produzir materiais, eu acabei produzindo alguns materiais desses, discutindo dentro do contexto que a gente está trabalhando, que vão servir futuramente para esse trabalho, que eu vou ter um material para eles, esse aqui está um material bem acabadinho. Então, esse momento de parar e pensar como fazer, como construir um material que fique acessível para o aluno a qualquer momento, que a maioria não consegue entrar no momento que a gente está lá. Então, acaba que a gente tenta construir uma coisa mais pensada, mais elaborada. O fato de estar fazendo online, deu para perceber que trazer a sala de aula para o computador não funciona, não é um bom caminho. As escolas públicas, a gente tem problema, a evasão cada vez maior nas plataformas online. Aqui no Rio de Janeiro, a gente está trabalhando online com os alunos. A ideia da gente tentar reproduzir a aula que a gente fazia em sala não é legal. Eu vejo meu filho e algumas crianças de escolas particulares também, a coisa não está sendo muito... Não está sendo legal, sabe? Porque eu vejo que as professoras estão fazendo, os professores estão aplicando a aula como se estivessem em sala de aula. Pegam um quadro e vão blá, 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 blá. Então, eu já não faço isso. Eu criei pequenos blocos de estudo e dentro daqueles blocos eu vou trabalhando alguns conteúdos que são necessários
para aqueles blocos. Então, mas a gente tem dificuldade, principalmente porque eu estou trabalhando com escola pública. Escola pública, o governo não garantiu que todos os alunos tenham acesso. A gente não pode, se o aluno tem aluno que nunca apareceu na plataforma. Eu sei que tem estudantes meus que são de escola pública, são do subúrbio do Rio, da região de Santa Cruz, que tem muitos ali que a preocupação deles hoje é como conseguir uma cesta básica. E eles não têm internet, não têm computador para poder ficar durante 10 horas de ensino por dia. A minha escola é integral. É muito difícil a gente conseguir gerir isso, né, dar conta disso. Então, a gente tem hoje menos de 40% que são realmente ativos. E como a gente falou, esse desafio trouxe problemas de diversos aspectos para a vida do aluno. Diversos aspectos. Diminuiu, muitos no subúrbio lá, carioca, muitos vivem de comércio, o comércio caiu. E aí? Tem estudante preocupado em como conseguir cesta básica, e eu estou lá preocupado em enfiar conteúdo no aluno. Então, o único trabalho que eu consegui realmente chegar ao fim, fazendo legal, é um trabalho que eu já tinha iniciado com eles, que é um trabalho de desenvolvimento de contos de ficção científica na perspectiva afrofuturista. Isso deu para fazer porque eu consegui contatos legais de escritores afrofuturistas, a gente conseguiu fazer uma live para que os alunos assistiram, alguns professores que trabalham comigo ajudaram orientando esses alunos a escrever, dando dicas, e aí a gente conseguiu concluir esse trabalho, tá? Até para a gente tentar lançar aí como um livro online. Então, essa ideia de contos de ficção científica afrocentrados, esse foi um trabalho, mas de resto, o trabalho ficou muito preocupado, muito prejudicado mesmo com essa situação pandêmica e essa questão da gente estar numa área bem com muitas carências, né, para a gente imaginar que todos vão ter acesso para trabalhar online. Davi, com você agora. Bom, eu concordo com o André. Eu acho que o primeiro impacto da pandemia do novo coronavírus, ele expõe as fragilidades, né? Especialmente na educação pública, a qual toda a comunidade escolar está submetida, né? Seja o gestor da escola, seja o professor e a professora, sejam os estudantes ou as suas famílias. A gente não pode esquecer que na escola pública brasileira, ela não é só o lugar onde o estudante aprende. Para muitos é onde ele se alimenta, né? É onde ele tem espaços de socialização seguros, né? É onde eles encontram acolhimento e orientação e mentoria. Então, não ter um ensino presencial é não ter uma série de fatores que vão além do aprendizado. Eu acho que é muito importante, a curto prazo, a gente não perder isso de vista, né? E esse impacto é muito grande, as famílias estão sentindo isso e a gente precisa olhar para isso com atenção. Acho que a médio e longo prazo, eu acho que a pandemia ela serve também como uma oportunidade, no sentido da gente consolidar uma certa transição do aprendizado e do ensino de ciências, não tanto dos seus resultados, mas dos seus processos. Quer dizer, cada vez mais a escola vai ser o lugar onde os estudantes vão aprender uma atitude científica, uma postura científica diante do mundo, né? Você imagina o avalanche de informações às quais os estudantes estão submetidos. As informações são muitas, as informações por vezes são incompletas, as informações por vezes se contradizem e as informações por vezes são mentirosas. Então, um estudante, um jovem, dentro de uma situação como essa, se ele tem um olhar, competências e habilidades para o pensamento crítico, né, para olhar e conseguir entender quando uma matéria se torna uma fonte de informação confiável, né, ele passa a ter aí mais instrumentos para navegar esse mundo de incerteza que nós estamos passando. E aí eu acredito que a médio e longo prazo, essa transição para um ensino por investigação, ele precisa se consolidar, né? O olhar cientista, a atitude cientista diante do mundo, ele não deixa de ser só uma competência para fazer ciência, mas é para lidar com um mundo complexo, que se torna mais complexo ainda a partir da pandemia do novo coronavírus. Reconhecendo, como sempre, a importância dos professores e das professoras da educação básica
para o desenvolvimento do país, né? E aí, só para a gente lembrar, a gente não pode esquecer isso, são pouco mais de 2 milhões de professores para mais de 47 milhões de estudantes, né? Então, você imagina o tamanho da responsabilidade que esses professores carregam, né? E o lugar de fala, o lugar de referência que eles têm para essas famílias brasileiras, especialmente na escola pública, né? É quase que uma das fontes do conhecimento que eles têm disponíveis dentro dos seus contextos. Então, reconhecendo isso, o Museu do Amanhã e o British Council estão desenhando uma edição online do Inspira Ciência para esse ano, para professores de todo o Brasil, não só do estado do Rio, como costuma ser, com um foco na pandemia do novo coronavírus. A proposta é fazer uma formação interdisciplinar na qual os professores podem conhecer a contribuição dos diferentes campos da ciência sobre a pandemia, portanto, desde a filogenia até os determinantes sociais da saúde e até as novas tecnologias como vacinas para o desenvolvimento disso, de forma que, vamos dizer assim, nós temos o principal estado do conhecimento disponível para esses professores, de forma que eles possam ter, vamos dizer assim, um repertório adicional, porque eles já têm muito repertório, é claro, para informar esses estudantes e para construir conhecimento sobre eles. Então, essa é uma resposta, né, que o museu e o British se comprometem a oferecer a esses professores para ajudá-los nesse processo. Mas nós reconhecemos também que os professores da educação básica eles estão extremamente sobrecarregados no atual período, né? Porque a ideia da reinvenção muitas vezes traz um olhar muito positivo e muito bonito para, na verdade, novas condições de trabalho que estão bastante extenuantes para eles. Então, a gente também precisa considerar nisso como que oferecemos assistência aos professores nesse processo, né? Então, é isso. Muito bom. Tati? Olá, gente. Eu total de acordo com as falas, né, do Davi e do André. E aí eu vou nessa linha, né, de que essa pandemia, ela mostrou para a gente o quão é importante a tomada de decisão com base na ciência. Mas, infelizmente, eu tenho a impressão que a gente vive dois paralelos, né? Uma parcela considerável da população reconhece isso, que a ciência, a tecnologia e a inovação são fundamentais para gerir essa crise em todos os aspectos, mas a gente também vive uma parcela da população que chega aí até o alto escalão do governo, seja aqui ou fora do Brasil, que nega a ciência, né? A começar aí a negar a existência do vírus, o quão perigoso é, ou incentivar o uso de medicamentos sem comprovação científica e por aí vai. Mas o que isso nos mostra, né? Que a gente precisa, de fato, olhar para a forma como a gente ensina a ciência, né? Nossos estudantes, eles não podem aprender somente o conhecimento científico de forma técnica, mas também saber quando e como utilizar para tomar decisões, né, com base na ciência, que sejam muito favoráveis ao seu próprio bem-estar e também o da sociedade. E aí, esse contexto, como eles já colocaram, trouxe um grande desafio para a comunidade escolar como um todo, né, que foi o ensino remoto. Eu falo que o professor, ele virou aluno, a gente precisou correr a aprender essas tecnologias digitais, né? Os alunos, por outro lado, foram de fato colocados no centro da aprendizagem, né? Eles precisaram passar a ser mais autônomos, que é uma coisa que a gente tem falado muito aqui. E aí eu vou na linha do Davi, né? Talvez do desafio a gente fazer disso uma oportunidade. E aí no nosso retorno, né? No retorno de todo mundo para o novo normal, que a gente, ao invés de voltar como era antes, que a gente potencialize e desenvolver melhor tudo que a gente aprendeu nesse processo, né? E aí, quem sabe, conseguir, de fato, acelerar, né, e pôr em prática essas discussões em volta das competências e habilidades da BNCC, né? E aí, não menos importante, na verdade, muito importante registrar, como também o Davi e o Luiz já falaram, a pandemia, ela escancarou essa nossa desigualdade social, né? Então, para que, de fato, a gente construa esse novo futuro para a nossa educação, que tanto a gente quer, nessa educação transformadora, a gente precisa de investimento. A gente precisa de mais investimento na educação, a começar desde a formação de professores, a valorização de todos os profissionais da educação e a infraestrutura que é necessária para que a gente, de fato, construa esse futuro que a gente quer. Perfeito. Muito obrigada aos três
por responderem, né? Essa pergunta que, querendo ou não, é delicada quando a gente fala, de novo, que é um contexto inédito, né? Que a gente está levando em consideração diferentes contextos e diferentes realidades para lidar com esses desafios da pandemia. Claro que não é novidade, né? Mas acho que é sempre legal lembrar como o ensino de ciência tem potencial, pensando que a pandemia é um exemplo claro, assim, de situação onde os alunos podem recorrer aos conteúdos curriculares, por exemplo, das aulas de ciência para entender o que está acontecendo, para entender gráfico, que explica número de caso, para compreender o que é vírus, formas de evitar contágio e etc. Acho que tudo isso se relaciona muito com o que a gente está falando do estudante, do aluno ser protagonista mesmo nos conhecimentos que ele adquire, etc. Bom, a gente está chegando no final, mas a gente tem pergunta de público. Algumas pessoas mandaram algumas perguntas para a gente aqui no Perguntas e Respostas, então eu queria usar esse último tempinho para responder essas perguntas. Vou seguir a mesma ordem, tá? Então, André, vou começar com você. Vou ler a pergunta que mandaram aqui. Como é a relação com os demais professores da sua unidade escolar em relação às pautas que você aborda? Os outros professores passaram a modificar suas práticas, a exemplo da sua? É bem bacana essa pergunta. A escola é um ambiente realmente desafiador, né? E muitos professores, cada um traz as suas concepções daquilo que pode dar certo, do que pode não dar certo. Um ponto importante que eu acho legal pensar, aproveitando essa pergunta, é aquele professor que sabe que essa aula expositiva é bacana. Esse é um também difícil de mudar para uma educação ativa, sabia? Não só aquele que quer fazer sempre a mesma coisa, roboticamente, mas aquele professor que dá uma aula expositiva bacana, ele demora para perceber a força que essas metodologias ativas e uma aprendizagem criativa pode trazer. Porque ele é muito bom na expositiva, ele é carismático e acaba que ele meio que repousa nesse conforto. Isso é um desafio. O trabalho com os professores, sim, muitos trocam muitas ideias comigo, muitos mexem nos seus trabalhos, alguns pedem para utilizar algumas coisas. Eu pego coisa dos outros colegas também. Na minha escola, a galera é muito produtiva, a galera é muito ativa, faz muitas coisas bacanas, a gente tem atividades muito legais lá. Então rola assim, rola uma troca, também há um pouco a resistência. Aproveitar para falar, acho que teve uma pergunta lá atrás, a questão do trabalho daquele projeto dos foguetes, isso foi acontecendo aos poucos também, essa amplitude que a gente chegou de integração, e de uma forma bem bacana, porque a gente começou com 2 ou 3 professores de disciplinas de exata, física, química, e física e química, e matemática, física e química começou. Com a própria atividade que os alunos no início recebiam, nossa, professor, isso dá muito trabalho, mas ao fazer, eles acabam se envolvendo e se conquistando, e envolvendo a escola toda. Na última semana do lançamento, a escola fica toda fedida, a vinagre, e aí os próprios professores foram se envolvendo e também se deixaram conquistar pelo trabalho. E ao se deixar conquistar, deixar um tempo seu para o aluno fazer os seus testes, fazer experimentos, dialogar com o aluno, tentar ajudar. E a partir daí eles foram vendo, pô, mas calma aí, isso daí tem coisa aí que eu poderia colaborar. O professor de arte, por exemplo, ele chegou para mim, André, eu estou percebendo que os alunos eles estão colocando desenhos estranhos, né? Alguns políticos esquisitos que a gente nunca achou que ia fazer sucesso no Brasil, eles estão colocando no foguete, estão botando coisa de arma, mas assim, para brincar. E se a gente buscasse um tema? E se a gente pegasse, já que a gente é uma escola associada à Unesco, por que a gente não pega um tema da Unesco? Aí a gente, beleza, vamos fazer isso daí. Aí eu faço oficinas com ele. Então o próprio professor de arte se enxergou ali e a coisa funcionou muito bem. Depois vieram os professores de português. Cara, a gente está trabalhando texto de divulgação científica com eles, é isso que a gente ensina a eles. Por que a gente não pega e trabalha como se essa fosse uma experiência científica e eles tivessem que fazer um texto de divulgação científica do próprio trabalho que eles estão desenvolvendo? Então os professores foram chegando, foram se aproximando, se deixando conquistar pelo trabalho e enxergando que aquilo ali tinha tudo a ver com o seu trabalho também. Quando no início parecia
tão distante, ao observar melhor, eles perceberam isso. É uma questão também disso nas escolas, né? A gente precisa também dar espaço e oportunidade para os professores mostrarem seus trabalhos. Com certeza, faz todo sentido e eu concordo plenamente com você. Davi, a gente teve um comentário com pergunta que eu vou ler agora para você. Sou professor no interior do Rio de Janeiro e gostaria de saber se o Museu do Amanhã possui projeto de interiorização das práticas formativas de professores. Obrigado pela pergunta, né? O museu, a primeira resposta, né, é essa edição online que nós faremos do Inspira Ciência esse ano, que permite que pessoas mais de dentro do estado, mas de municípios mais distantes, possam se candidatar a participar também. Além disso, nós temos todo um trabalho de fazer publicações digitais. O Inspira Ciência já tem 2 livros e tem também, além desses, a publicação do Mulheres na Ciência, Meninas na Escola, Mulheres na Ciência. Todos eles estão disponíveis também no site do Inspira Ciência, é inspiraciencia.org.br. O volume 2 do livro do Inspira Ciência tem artigos dos pesquisadores e pesquisadoras que lecionam no programa, né? Então, ali a gente traz todo o conteúdo apresentado por eles no universo Sistema Solar, Terra e Biosfera, Humanidade e Cultura. Traz também experimentos científicos de baixo custo que os professores podem usar para desenvolver esse tema em sala de aula e ainda exemplos de planos de aula feitos pelos professores do Inspira Ciência dentro desses temas. Então, essa é a outra forma que nós temos de oferecer o conteúdo de uma forma mais abrangente. Os participantes do Inspira Ciência, nós não conseguimos ainda oferecer a mobilidade até o Museu do Amanhã. No entanto, aqueles que são contemplados passam um dia onde, pelo menos, nós oferecemos, todas as facilidades para que tenham uma redução, nenhum custo por esse dia no museu. Muito legal. Acho que a gente fazer essa movimentação e fazer essa formação de professores online, apesar de todos os desafios dessa pandemia, essa é uma das possibilidades, né? Essa é uma das luzes que a gente vê nesse momento tão inédito que a gente vive. Muito obrigada. Tati, você tem a última pergunta, eu vou ler agora para você. O que você diria para uma colega de uma universidade que queira explorar caminhos semelhantes ao do Maré de Ciência? Qual seria a sua principal dica? E, na sua opinião, foi possível perceber se o Maré de Ciência fez a população de Santos ter uma percepção diferente sobre o papel da universidade pública? Nossa, excelente pergunta. Muito, muito obrigada, né? Então, vou respondendo pelo começo. O que eu diria? Comece. Só vai, né? E quais dicas eu poderia dar, né? Eu estava falando no início aqui da minha fala, né? De que nós precisamos fazer pesquisa, ensino e extensão de forma indissociável. Essa é a tríade da universidade, ela inclusive está na Constituição, mas na realidade não é muito o que a gente vê. Então, assim, é um desafio para a gente, né? Porque a extensão, principalmente, ela foi por muitos anos negligenciada, né? O prestígio para quem é um docente pesquisador da universidade está muito mais na pesquisa, no seu paper que você publica. E, ao mesmo tempo, a gente, principalmente nesse momento aí de pandemia e tudo mais, a gente clama para que a sociedade reconheça, né, o que a gente faz dentro da universidade. Mas para que a sociedade reconheça o que a gente faz, a gente precisa estar lá. Primeiro, a gente precisa comunicar, né, de forma efetiva o que a gente faz e construir em conjunto. Então, uma dica que eu daria é detecte, né, no que você já faz, demandas da sociedade onde você pode contribuir. Busque estreitar relações com esses atores da sociedade que você pode trabalhar em conjunto. Como o nosso caso, a gente trabalha em conjunto, né, com o British Council, a gente trabalha em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente de Santos, a gente trabalha em conjunto com a Secretaria de Educação, porque você só consegue construir juntos se você formar essa equipe. Então, essas são as dicas que eu posso dar. Agora, se o Maré contribuiu para que a gente seja reconhecido, eu acredito que potencializa, mas reconhecido o nosso papel, na verdade, eu acredito sim que isso potencializa, mas o mais importante foi fazer com que a comunidade de Santos
conhecesse a Unifesp, mesmo a gente estando lá há mais de 10 anos. Acredito que a gente começou, além do Maré, eu promovo outras ações vinculadas à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com a Unifesp Portas Abertas, ou participando de feiras de profissões. Eu escuto de alunos que vêm da escola pública saber sobre os cursos que a gente oferece e pergunto quanto é a mensalidade, entendeu? Não sabe nem que a Unifesp é uma universidade pública e está há mais de 10 anos ali. E isso tem o meia-culpa, tá? É isso. Se a gente quer que a sociedade nos reconheça, a gente precisa estar junto da sociedade. Então, inspirem-se e, por favor, façamos mais isso. Então, de novo, só vai. É um ótimo conselho para esse momento de pandemia, né? Acho que às vezes a gente tem que seguir ele um pouquinho. Muito obrigada, Tati. Antes de passar a palavra final para vocês darem tchau, né, fazerem agradecimentos, se vocês tiverem, etc., eu queria pedir para todo mundo que está assistindo a gente para preencher a avaliação online, que vai ser postada aqui no chat, tá? No formulário a gente também pergunta temas que vocês gostariam que fossem abordados ou novos assuntos sobre ensino de ciências ou gestão escolar que vocês gostariam que fossem tratados nos próximos encontros. As inscrições e as informações estão sempre disponíveis no site do British Council, tá? Vou manter a ordem de sempre. André, primeiro você, depois Davi, depois Tati. Muito obrigada e depois eu volto só para dar um tchau para todo mundo. Bom, gente, muito obrigado. Fico muito feliz de ter participado desse webinar aqui, foi maravilhoso. Eu até convidei minhas alunas, eu dou aula de métodos de ensino de ciência para alunos da pedagogia. Pedi para todos assistirem, acho que vai ser muito válido, muito produtivo. O trabalho do Inspira Ciência, como a Isabela falou, sou suspeito de falar, que eu conheci lá no início também, com muito orgulho, acho maravilhoso e está dando saltos fantásticos. É muito legal ouvir o Davi falar como esse trabalho tá indo bacana. O trabalho da Tati eu não conhecia, mas fiquei encantado, fiquei super curioso. Ontem já estava fazendo umas perguntas para elas. Parabéns a vocês, que a gente consiga continuar cada um no seu nicho e se integrando às vezes, fazer coisas transformadoras na nossa educação. A gente tem conseguido avançar. Acho que os próprios trabalhos que a gente está falando aqui é sinal de que a gente está conseguindo ajudar um pouco a melhorar a educação nesse país. Obrigado a todos que estão assistindo, as perguntas maravilhosas. Tchau, tchau. Bom, eu acho que André falou uma coisa fundamental, né, que é uma visão de ecossistema para a educação brasileira e para a ciência brasileira, né, onde escolas, museus, universidades, bibliotecas e centros de pesquisa se percebam uns aos outros como uma grande comunidade da qual todos nós fazemos parte, né? Uma educação básica de qualidade é um ensino superior de qualidade. Um museu, né, de qualidade faz com que os estudantes tenham mais interesse pela ciência na escola. Quer dizer, o benefício é mútuo quando nós trabalhamos com uma visão de ecossistema e em colaboração, né? E eu acho que o Conselho Britânico foi muito feliz na escolha do André e da Tati, um pouco menos na minha, é claro, mas por demonstrar isso, né? Por demonstrar um professor com iniciativas formidáveis em sala de aula, fazendo transformação dentro das escolas, né? Uma professora, pesquisadora universitária, trabalhando em comunidade, levando para fazer ciência em sociedade, não ciência para a sociedade, né? E um museu que, de fato, vem envidando todos os esforços para levar a ciência como parte da vida dos brasileiros, no sentido de estar juntos, né? A sociedade fazendo parte da ciência e a ciência fazendo parte da sociedade. Eu acho que foi uma ocasião boa para que as pessoas que participaram pudessem notar como que as iniciativas podem ocorrer nos diferentes espaços do conhecimento, da ciência e da educação como um todo. Então, muito obrigado, professor André, muito obrigado, professora Tatiana. Vocês são realmente assim, exemplos inspiradores. Obrigado, Isabela, e a todo o time do Conselho Britânico que esteve conosco nos ajudando para fazer o webinar possível. Obrigado a todos. Bom, depois dessa fala, né, desses dois
incríveis, né, exemplos, como eu já disse, inspiradores, Davi e o André. Eu só discordo de você, Davi, foi uma escolha super acertada, né, e para mim, uma honra e uma oportunidade incrível de dividir esse espaço com vocês, e muito mais do que compartilhar do que a gente faz, aprender com vocês, né, então, agradeço mais uma vez ao Conselho Britânico por essa oportunidade, por toda a parceria, né, que a gente tem aí nessa jornada desafiadora, né? Então é isso que esse webinar para mim também foi maravilhoso, que essas nossas histórias elas possam me inspirar para que muitos de vocês que estão aí nos ouvindo também se reinvente o seu contexto, por mais desafiador que seja. Como eu já disse aqui, reforço, fazer dos desafios as oportunidades, né? E que a gente saia cada vez mais forte aí principalmente dessa situação aqui do Covid-19. Então é isso, muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Eu saio, assim, inspirada e cheia de ciência e de vontade de continuar fazendo. Muito obrigada. Davi, vou ter que discordar de você também. Você pediu para a gente discordar de você, eu acho que as escolhas as três foram maravilhosas. Eu me sinto muito honrada de ter participado desse evento com vocês, de ouvir vocês falando dos projetos que vocês desenvolvem e de como vocês atuam, né? Então, muito obrigada aos três pela participação, por terem vindo dividir um pouquinho com a gente todas essas práticas tão inspiradoras. Claro, muito obrigada a todo mundo que está assistindo a gente hoje. Espero que a conversa tenha sido tão inspiradora para vocês quanto foi para a gente. Quero agradecer também a nossa equipe de educação que trabalha nos bastidores para esse evento acontecer. Agradecer ao Museu do Amanhã e à Unifesp e todos os nossos parceiros na construção dos projetos para a educação básica. E lembrar que os materiais que a gente mencionou e a gravação do evento vão ser enviados para vocês por e-mail, para quem se inscreveu no evento, e disponibilizados no nosso site. Lembrem-se de preencher o formulário de avaliação, é importante para a gente saber como foi esse evento e como a gente pode melhorar. As perguntas que a gente não conseguiu responder hoje também serão postadas no nosso site, também serão disponibilizadas no nosso site e também no nosso Facebook e Instagram. Vamos encerrando por aqui esse webinar de School Talks, voltado às escolas, professores, seus diretores e coordenadores. Mais uma vez, obrigada a todos que participaram. Esperamos vocês no próximo School Talks. Boa noite.